Olá, no programa Lespe Cidadania de hoje vamos falar sobre o distúrbio do crescimento. A queixa da baixa estatura é muito frequente nos consultórios de pediatria e endocrinologia e requer acompanhamento e análise criteriosa para avaliação desse problema. Olha, vamos lembrar também da lei que institui a Semana Estadual de Conscientização do Distúrbio do Crescimento, com o objetivo de promover e também de incentivar a formação de consciência pública, voltada para a defesa dos interesses das crianças e também dos adolescentes, prestar o atendimento e orientação aos pais, e estimular ações públicas. Muito bem, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Bárbara Lívia, que é ortopedista. Doutora, bem-vinda aqui ao nosso programa, aos nossos estúdios aqui, para falarmos sobre esse assunto, essa questão do crescimento. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. E também, através do sistema online, eu recebo a doutora Valéria Goulart, que é pediatra e nutróloga. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Muito obrigada. Imagina, a gente é que agradece, viu, doutora? Olha, eu não vou começar com uma nem com outra, porque quando tem um homem aqui, uma mulher, o cavaleiro, o homem é sempre cavaleiro, então eu falo, olha, você aqui, vamos começar com as damas, primeiro as damas. Mas são as duas, eu queria já de cara perguntar essa questão diretamente do crescimento, tanto para a Bárbara quanto para a Valéria, para a doutora Bárbara e a doutora Valéria. Isso é uma questão, os sinais de que a pessoa, a criança, pode ter já um problema no crescimento. Como é que você percebe isso? Como é que acontece isso, doutoras? Bom, eu também sou endocrinologia pediátrica, então eu recebo bastante criança, hoje em dia é muito comum crianças realmente com crescimento mais baixo, estatura mais baixa do que a média da população, e tem vários sinais que realmente os pais eles têm que observar, Então, se você vê que assim a criança está crescendo de uma forma mais lenta do que outras crianças, Você vai comparar com amiguinhos, com coleguinhas da mesma idade, do mesmo sexo, então você vê que sempre aquele é mais baixinho, como se estivesse ficando para trás em relação aos outros colegas. Então, isso é a primeira coisa, o sinal que tem que merecer atenção. Se a gente vê que a criança sempre, quando vai no pediatra, quando vai ter aquela curva do crescimento, sempre está em abaixo do percentil de crescimento esperado para a idade daquela criança, Então, por isso que existem tabelas de crescimento, e desenvolvimento para poder ver. Então, assim, geralmente abaixo do percentil 3, Ou se não, de repente a criança estava crescendo e ela começa a cair, desacelerando, com o passar dos anos. Isso é outro sinal que tem que ficar de olho, E a gente sempre vê, às vezes a criança assim, com falta de apetite, uma criança muito seletiva, escolhe o que vai comer, rejeita vários alimentos importantes, Então isso realmente pode indicar um problema nutricional que vai impactar no desenvolvimento dessa criança. Outra coisa que a gente sempre fala para os pais olharem, Se as crianças, têm, por exemplo, as roupas e os sapatos, não perdem, vai durando muito tempo, Tem pai que chega assim, eu achava até que era econômico, Sempre dá mesmo número de roupa, de sapato, Então isso é uma coisa para poder sempre olhar. Uma criança que sempre está cansada, Então, assim, sem energia, como se qualquer coisinha vai brincar já cansa, Geralmente pode afetar, os fatores de crescimento, deficiências, às vezes até hormonais, Então, a gente vai vendo, às vezes, assim, uma criança que tem outras áreas que estão mais devagar, o desenvolvimento. Por exemplo, habilidades motoras, linguagem, Uma criança que demora um pouco mais para poder falar, para pensar, Então, realmente tem que ter uma avaliação médica muito importante. A gente vê, às vezes, crianças que têm diarreia crônica, Sempre está com o intestino solto, ou o contrário, O intestino está mais ressecado, uma constipação, Às vezes, a criança que não está conseguindo ganhar peso, pode estar relacionado a problemas digestivos intestinais, que pode atrapalhar a absorção de nutrientes, e, claro, isso vai refletir no crescimento. Às vezes a gente vai ver crianças que estão demorando para ter aquela maturação sexual, Então, a puberdade que a gente fala, Então, às vezes as amiguinhas, já estão, principalmente na fase da adolescência, as meninas já com mamas, já pelos, Os meninos também, e você vê que aquela criança parece sempre com aquela carinha de bebezinho,
Existem algumas coisas que a gente sempre observa o rosto, né? Então a gente fala que tem umas características faciais distintas, né? Então, porque existem algumas síndromes genéticas que elas têm determinado faces que é típica, e isso vai chamar atenção bastante, né? E às vezes a gente vai vendo aquela criança que tem uma proporção corporal desarmônica, né? Então, às vezes a cabeça é maior em relação do corpo, as pernas são curtas, o tronco, né, que é da cintura para cima, pode ser alongado, né? Então, isso é outro fator que chama muita atenção. Por isso que é muito importante, fundamental, né, toda criança fazer acompanhamento com um pediatra para fazer uma avaliação completa. E, se necessário, o pediatra vê que essa criança não está tendo um crescimento adequado, vai solicitar exames complementares, raio-x de mãos para ver crescimento, desenvolvimento, idade óssea, e muitas vezes é caminhar para a gente, que é endocrinologia pediátrica, para poder fazer um acompanhamento, né, uns exames mais específicos para determinar por que essa criança não está crescendo adequadamente. São muitos fatores, né? Pelo que a doutora Valéria citou, né, a doutora Bárbara, muita coisa. Tudo pode, né, levar a essa questão do crescimento, né, do não crescimento. No caso, doutora Bárbara, você que é, né, ortopedista, tem mais outros fatores que podem também na verdade, prejudicar o crescimento? Acho que a doutora Valéria pontuou bem. Então, quando a gente fala desses distúrbios do crescimento, a criança está crescendo menos do que seria o esperado, né? A gente vai pensar nas causas endocrinológicas, então nas causas hormonais, a gente vai pensar nas causas genéticas, e aí entra muito essa questão da face que ela falou. Então, eles vão ter, além da baixa estatura, além do peso diminuído também, eles vão ter essas alterações, às vezes, na implantação das orelhas, às vezes uma diferença na distância entre os olhos, enfim, outras alterações na boca e tudo mais. Do ponto de vista ortopédico, então a gente pode eventualmente ter, além das síndromes genéticas, também as displasias ósseas, então as displasias esqueléticas, e isso a gente vai estar investigando em conjunto, né? Então acho que é muito importante de salientar, o acompanhamento realmente multidisciplinar. Então, a primeira avaliação, na grande maioria das vezes, é com o pediatra, que vai avaliar e entender o que é normal e o que não é normal. E, a partir daí, encaminhar para as especialidades que seria interessante também de estarem avaliando e acompanhando em conjunto. No meu consultório, às vezes, num primeiro momento, chegam as crianças, como a doutora Valéria pontuou, com um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, os marcos do desenvolvimento é importante da gente estar observando também. Eu falo muito do desenvolvimento motor, então, firmar o pescocinho, sentar com apoio. A doutora Valéria citou, inclusive, a fala, tudo que eu não tinha nem ideia disso, que exatamente. Isso poderia... Então, e aí, a partir daí, a gente vai fazendo a investigação. Quando a gente fala de idade óssea, né, que a gente vai comparar com a idade cronológica, existe realmente o raio-x de mãos e punhos. Basicamente, é uma radiografia que vai identificar os núcleos de ossificação, vai comparar com o atlas ali que tem várias crianças para entender dentro de que momento essa criança ainda está, né, com relação à idade óssea. A gente também, às vezes, observa os núcleos de ossificação, então a gente sabe que existem alguns ossinhos que vão se formando em determinadas idades. Então, se já apareceu, essa criança está dentro do que a gente espera. Ainda não apareceu, tem alguma coisa atrasada. E por aí vai. Então, acho que é mais ou menos esses isso. atrasos podem realmente... Né, podem realmente indicar que é necessária uma investigação. Aquela criança que está crescendo dentro do percentil que a gente considera normal e ela tem uma queda abrupta. E aí a gente vai investigar uma alteração nutricional, por exemplo. Na ortopedia, começou a evoluir com alguma deformidade angular. Então, eu espero que nessa idade a criança tenha o joelhinho mais para dentro. Mas essa criança especificamente está com o joelhinho mais para fora. Por que será? Aí a gente vai de novo investigar nesse sentido também. Agora, doutora Valéria, a questão genética, vamos lá, né? Porque eu já vi também coisas bem diferentes, tá? Eu já vi pais baixos, de estatura baixa, com filhos altos. E vice-versa. O fator genético também influencia muito? Não, sim. O fator genético, sim, porque às vezes a gente pega no consultório pais, né, que querem que os filhos cresçam e eles são super baixos, né? Então, assim, a gente vai ver realmente
Eles falam, porque a média dá. Mas você vai ver o pai e a mãe, por isso que é muito importante quando chega no meu consultório, eu vou observar, sempre eu peço para vir o pai e a mãe, né? A gente vai fazer até uma medição dos pais, vai ver toda a genética da família, né? Seu histórico familiar, né? Os irmãos, os avós, qual que é a média, né, da família, né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar, né? Porque a baixa estatura genética, assim, existem vários genes que podem comprometer isso, mas nem todos, né? Então, é muito comum. E principalmente hoje, né? A gente vê muita criança, né? Porque às vezes não está com uma nutrição adequada, né? Então, a gente sempre fica de olho, né? Então, se a gente for falar assim, se um dos pais, né? Por exemplo, tem uma média de altura, a tendência, apesar que hoje a gente vê crianças, né, mesmo com os pais baixos, que estão crescendo muito mais que o normal, né? Então, existem algumas síndromes genéticas, né, que a gente fala que são específicas porque a criança realmente vai ficar com baixa estatura. Né? Então, uma delas é a síndrome de Turner. Né? A síndrome de Turner é uma doença que vai afetar as meninas. Né? Então, praticamente, elas vão ter uma ausência parcial ou total do cromossomo X. Né? Então, essas crianças vão ter uma baixa estatura que vão realmente precisar do tratamento de hormônio do crescimento para atingir uma estatura pelo menos próxima do esperado. Senão, às vezes, são meninas que às vezes vai ficar com 1,40 m, 1,45 m, né? Entendeu? Existe outra síndrome que chama Norham, né? Então, uma condição genética que vai afetar mais menino do que as meninas, né? Isso vai dando baixa estatura, né? Como a própria doutora Bárbara falou, existem as displasias ósseas, né? Geralmente são doenças genéticas mais raras, né? Mas vai afetar o desenvolvimento dos ossos e da cartilagem da criança. E com isso vai dar uma parte do corpo ficar desproporcional, né? Então a gente tem muito comum, né, a condoplasia, né? Então é muito mais causas que a gente fala que é o nanismo, né? Existem algumas deficiências genéticas do próprio hormônio do crescimento, né? Então algumas crianças podem nascer com alterações genéticas que vai afetar ou a produção, né, ou a ação do próprio hormônio do crescimento. Né? Então, isso vai resultar num ritmo mais lento do crescimento e, às vezes, tem que fazer reposição hormonal. Né? Existem algumas alterações que a gente fala que é genéticas novas. Né? É como se fosse uma mutação espontânea. Né? Então, nem sempre é herdado dos pais. Então, assim, é como se fosse assim, um gene que a criança tinha assim, pode desencadear por qualquer outro tipo de motivos, né? Por isso que é muito importante fazer, né, o diagnóstico, fazer o acompanhamento, né, independente de que for, qual tipo de suspeita, né, então, assim, que tenha o genético ou adquirido que for, para poder o médico avaliar, existem os exames genéticos, né, que a gente faz para tirar toda essa causa genética, porque tem amparo legal e na lei quando tem alteração, principalmente a síndrome de Turner, que é muito comum em meninas. Então, existe toda uma documentação que a gente faz para ela ter direito até o hormônio de crescimento na rede pública, né? Porque realmente é uma menina que ela vai ficar super baixa, isso vai dar um impacto social para ela, né? E se for menino, pior ainda, né? Porque hoje existe, né, o estigma que o homem tem que ser muito mais alto e tudo, né? Então, às vezes a gente vê, né, realmente o menino que não está com crescimento adequado, grande parte deles não tem alteração nenhuma, simplesmente, às vezes, pode ser que ele tenha hormônio de crescimento, só não está indo para o lugar certo, né? E isso vai impactar, né? A gente faz um cálculo de quanto que vai ser a estatura média final dessa criança, né? E aí a gente trabalha em cima disso, pegando todo o histórico do pediatra, de tudo, e fazendo os ajustes necessários para que a criança tenha um crescimento tanto a nível de estatura e desenvolvimento geral, né, para poder isso amenizar vários problemas, até emocionais, né? Às vezes a gente pega crianças que está com depressão, tá, né, com tudo, e você vai ver a parte orgânica, a parte constituição dele a nível de altura, né? Ele se sente sempre inferior. Às vezes é uma criança que está tímida, não conversa com ninguém, entendeu? Então tem vários outros pensamentos que não são legais. E só o fato de você ajustar isso, nossa, a gente pega esse paciente no consultório, nossa, uma felicidade, até quando eles começam a crescer, os pais falam, nossa, doutora, que maravilha, meu filho era acanhado, não tinha um amigo, não tinha ninguém, agora ele tem um monte de amigo, agora ele está se sentindo aceito no meio dos amiguinhos dele. Isso não tem coisa melhor para os pais e para a própria pessoa.
Exatamente. E continuando aqui falando sobre a questão óssea, que a doutora Valéria, né, continua aqui, citou, falou aqui, né, até da tua fala ainda agora aqui. Eu quero continuar nessa parte porque hoje em dia, gente, né, a tecnologia cada vez mais se avança, né? Está avançando aí, tá. E você tem a questão, eu queria que a doutora Bárbara falasse sobre isso, né, na tua área, que é a questão do crescimento através, né, de cirurgias ósseas que é implantado. Como é que é isso? Essa técnica. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, para que a gente entenda melhor que você tem condições hoje de fazer até um crescimento da pessoa através disso. Tem mesmo. Na verdade, a gente tende a priorizar essas cirurgias de alongamento quando a gente tem, por exemplo, uma assimetria importante. Então, não só os membros todos mais curtos, mas uma pessoa proporcional. Tá. Algo desproporcional. Então, nas crianças que têm, por exemplo, os membros superiores mais curtos, quando comparado ao tronco, quando comparado aos membros inferiores, a gente consegue fazer cirurgias de alongamento. Então, a gente faz, por exemplo, uma osteotomia, então a gente faz um cortezinho no osso e a gente coloca uma haste ali por dentro do osso e um fixador externo, e a partir daí esse osso ele vai alongando, formando osso novo, alongando, formando osso novo, né? Existem alguns colegas e algumas pessoas que tendem a fazer isso também pensando, como a doutora falou, na qualidade de vida do paciente. Então, nem sempre ele é desproporcional, mas o fato de ele ser mais baixo, ele sofre bullying na escola, ou ele fica mais tímido, ele não consegue. Aí, nesses casos, a gente vai sentar, conversar com a família e sempre julgar lá os prós e os contras da cirurgia, porque qualquer cirurgia tem seus riscos. Uma cirurgia de alongamento qualquer cirurgia pode é um risco, eventualmente, exatamente, ter infecção porque ficam os pinos para fora. Então, nesses casos, a gente tem que discutir bem. Quais os benefícios? Vale a pena fazer? Então, vamos fazer. Né? Mas realmente existe essa possibilidade. Porque hoje com a tecnologia, né, tudo é possível praticamente e cada vez mais ela está avançando. Né? Sim, quando a gente fala, por exemplo, de deformidades angulares, então naquelas crianças que têm alguma deficiência nutricional e aí por conta disso não cresceu como deveria e o joelho ficou muito para dentro. Antigamente as cirurgias costumavam envolver realmente procedimentos mais invasivos. Eu fazia um corte, redirecionava e deixava. Agora a gente tem o que a gente chama de crescimento guiado, que são cirurgias minimamente invasivas, em que a gente tenta controlar o crescimento, por exemplo, mais medial, para a lateral continuar crescendo, igualou a gente tira esses implantes. Então é bastante interessante nesse sentido. Realmente a tecnologia tem avançado bastante, os procedimentos cirúrgicos têm avançado bastante baseado nisso também. E é interessante, né, doutora Valéria, também essa questão, eu queria tocar nisso, da alimentação, porque hoje, né, eu nem sabia também, desculpa a minha ignorância em relação a isso, mas é verdade mesmo, eu não... A questão da alimentação também, né, ela influi, né, como é que é isso? A alimentação, ela pode influenciar, então, no crescimento saudável, vamos dizer assim, né, doutora Valéria? Da criança, né? Como é que isso tem tanto impacto, né? Porque hoje a criançada, né, come muito mal, né, gente? A alimentação, né, vocês podem falar mais sobre isso do que eu, mas comem muito mal, é um troço impressionante, porque ficam na frente de um computador, o sedentarismo, ficam sentados o tempo todo ali na frente de uma tela e comendo muita besteira, né, doutora Valéria? Realmente. A gente fala que assim, alimentação é o combustível do crescimento das crianças e dos adolescentes, né? Então, se a gente vai falar de crescimento, comer bem é praticamente a base de tudo, né? Tanto para criança como para adolescente, e lógico, para adultos também. Mas assim, se os pais não focam numa boa alimentação para a criança, vai ser um adulto com deficiência o resto da vida. Né? Então, assim, a gente sempre tem que preocupar o que está colocando no prato. Isso vai fazer toda a diferença para crescer saudável, chegar no seu potencial máximo de altura, peso e desenvolvimento geral. Né? Então, vamos entender o seguinte, nosso corpo ele precisa de nutriente, né? Então, assim, desde 2017, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca um termo que existe uma coisa que chama fome oculta. O que é fome oculta? A deficiência de vários micronutrientes que as pessoas não acabam comendo. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm essa deficiência. Né? Então, os nutrientes é a matéria-prima do crescimento. Então, vamos pensar assim, imagina que o corpo é como se fosse uma grande construção.
para funcionar tudo direitinho, precisa de matéria-prima, que seja nutrientes, né? Então, quais são esses nutrientes? São proteínas, carboidratos, as gorduras boas, saudáveis, vitaminas, minerais, né? Tudo são essenciais para que os ossos, os músculos, os órgãos, e até o nosso cérebro, eles desenvolvam como devem ser, né? Então, quais são os principais deles? Proteínas, né? Eu comparo que a proteína é como se fosse um tijolinho que vai construir todos os nossos tecidos, nossos músculos. Quais são os alimentos que tem que ter sempre no prato de crianças e adolescentes? Carne, ovos, feijões, lentilhas, grãos, são excelentes opções de proteína. O carboidrato ele seria assim, como se desse aquele gás de energia, sabe? Entendeu? Eles vão alimentar o corpo, vão alimentar o cérebro para aguentar toda a correria do dia a dia. A criança geralmente tem muita coisa, tem atividades na escola, tem atividades físicas que fazem. Então, quais são os carboidratos que sempre tem que ter? Frutas, de diversos tipos de frutas coloridas, né? Sempre que a gente fala, sempre tem que ter uma fruta de preferência de cada cor. Cereais integrais, legumes, né? A gente sempre fala das gorduras saudáveis. A gente não precisa ter medo de gordura, não. Porque quando a gente fala de gordura, todo mundo vai pensar numa fritura, né? Então, não. A gente está falando de gordura boa, porque ela vai ser importante para o desenvolvimento do cérebro e principalmente fazer hormônios. Se as crianças têm deficiência de hormônios, não vão crescer, não vão desenvolver, né? Quais são esses tipos de gorduras? Gorduras boas, os óleos vegetais, né? Então, existe o azeite de preferência extra virgem, abacate, a gordura do abacate é maravilhosa, inclusive a gordura tem o abacate, ele tem um óleo, chama de acerina, que ele é muito bom para lubrificação até das articulações, castanhas, peixes, né? Peixe como salmão, atum, sardinha, eles contêm ômega 3, que é muito bom para o cérebro, né? Então, o ômega 3 ele é como se fosse um óleozinho que ele vai cobrindo, né, revestindo os nossos neurônios. Isso vai melhorar muito a criança até na aprendizagem na escola. Vitaminas e minerais. Então, quais são essas vitaminas essenciais para as crianças poderem ingerir sempre? Ferro. Ferro é fundamental para o desenvolvimento da criança. Infelizmente, existem muitas crianças com anemia e não vão crescer por simplesmente uma falta de ferro no seu organismo. Então, é muito comum a criança ter anemia, muitas vezes tem que fazer o uso de, né? Então, sulfato ferroso, outro tipo de ferro para crescimento, porque às vezes a só alimentação não vai ser possível, né? Cálcio é fundamental para crescer os ossos, né? Então, as crianças têm que fazer ingestão de zinco também é muito importante. Vitamina D, a vitamina D, ela participa de 84 reações químicas no nosso organismo, inclusive fazer hormônio, fixar o cálcio nos ossos, né? A vitamina C é muito importante para a imunidade. Então, se a gente vê aquela criança que vive e mexe, vive gripada, sempre com infecção, ela vai atrapalhar o crescimento. A vitamina A também é muito importante. Então, as vitaminas são responsáveis pelo funcionamento adequado de todo o corpo. São encontrados nos vegetais, legumes, verduras, laticínios. Então, a criança sempre tem que ingerir leite, iogurte, né, por causa do cálcio, por causa da proteína também, cereais, né? Então, e a gente sempre fala, quando eu tenho que preocupar com o crescimento da minha criança, doutora? Desde o nascimento. Desde o nascimento, sempre a gente recomenda, né, que o leite materno ele é o alimento perfeito e mais completo para o bebê. Ele vai fornecer tudo o que precisa para crescer nos primeiros meses de vida. Então, o leite materno ele tem que ser exclusivo até 6 meses. Nada de ficar dando outro tipo de leite, outro tipo de suplemento, não. A criança, se a mãe faz uma alimentação boa, adequada, a criança vai crescer, e aí depois do 6º mês em diante, vai introduzindo alguns outros alimentos variáveis, saudáveis, para fazer bons hábitos também. Então, qual que é o grande macete? O equilíbrio. Se você começa a ter um equilíbrio da alimentação, vai evitar várias doenças, conforme a gente falou, anemia, a criança vai ter energia. Fibras é muito importante para a digestão, para funcionamento do intestino, né? Então, se a criança não alimenta direito, isso vai virar uma bola de neve.
né? Então, às vezes, uma alimentação deficiente de nutrientes vai atrasar o crescimento, vai abaixar a imunidade, vai fazer que a criança fique, né, com uma baixa aprendizado na escola, a parte emocional, né? Então, por isso que é muito importante acompanhar com o pediatra, se necessário, a criança for seletiva. Hoje a gente vê bastante autistas, né? Geralmente a criança autista é uma criança seletiva de alimentação, então ela não vai comer vegetais, é difícil negociar, e não pode deixar, às vezes os pais falam, não come e deixa jogado ali, não é assim, né? Então é importante, às vezes, ter que suplementar através de vitaminas, porque a criança vai precisar. A gente sempre olha o hábito alimentar dos pais, porque às vezes os pais só comem besteira, muita tranqueira. Como Tem que vai muito ter isso moral mesmo. para É falar com o verdade, já filho? vem. Mas tudo vem, né, doutoras? Da Claro. família, Da dos família. pais. Primeiro vem dos pais. Por isso que tem que se dar o exemplo. O exemplo tem que vir exatamente dos pais. Agora, a gente está falando aqui, só para deixar bem claro, né? Muita gente deve estar pensando, nossa, mas então eu vou comer. Não é isso, gente. Eu vou comer, eu vou ficar alto. Não. Não é. A gente fala do crescimento, está falando do crescimento aqui, mas é um crescimento saudável, não é? Exato. Você crescer. Eu quero voltar com saúde. A alimentação é primordial quanto a isso, não tenha dúvida. Como disse a doutora Valéria, agora explicou muito bem. Mas muita gente pode pensar, nossa, então se eu comer bem eu vou ficar alto. Não é muito isso, né? A gente tem que deixar claro também isso. Comer bem vai evitar que você tenha prejuízos A questão da altura, que eu quero voltar na questão dos pais, com a doutora Bárbara aqui, se eu citei aqui, ó, se os pais são baixos, né, o pai e a mãe, né, se é genético, provavelmente o filho vai ser baixo também, uma estatura baixa. A gente está se falando de estatura. Isso. É diferente do que um crescimento saudável, não é? Tem muitos pais que chegam no consultório, às vezes do pediatra, mas às vezes pra gente E acha que também. o filho vai crescer. Não é. Quanto que ele vai crescer? Não é assim, gente. A gente tem uma média, né? Então a gente exato. soma a idade dos pais. E aí, se for menina, a gente subtrai 13, e aí a gente tem aí uma diferença de até mais ou menos 5. E nos meninos, a gente soma a idade dos pais, mais 13 e divide por 2. Então, é uma, mais ou menos. Então, pode ser que chegue a isso, é o que a gente espera. Né? Isso é só uma, como é que se diz? Uma estatística mesmo. Eu não ia falar nem estatística, mas vamos dizer, uma probabilidade. Uma probabilidade, isso. Falar assim, para usar a palavra mais, uma probabilidade de que ele possa chegar a isso. Não quer dizer que vá acontecer também. Não é? Exatamente. Porque muitas vezes você está falando disso aqui, mas olha, a pessoa vai olhar aqui e falar, nossa, então eu vou comer para caramba, como é que eu vou crescer, eu vou ficar alto. Não é isso, é isso que eu estou querendo deixar claro. Sim. Então, se o pai e a mãe, por exemplo, vamos voltar na questão da altura, ou o pai é baixo, a mãe é alta, isso pode também acarretar no crescimento do filho, ele ficar mais alto ou não? Sim. Como é que é isso? Isso Sim, pode ele acontecer? vai ser uma média dos dois ali, mais ou menos. Vai ser uma média. Isso. A pensar na menina e no menino são, lógico, diferentes, mas é uma média dos dois. E a gente vai acompanhando o crescimento, porque, principalmente quando a gente fala de idade cronológica e de idade óssea, é mais ou menos isso, porque a gente tem um momento em que existe a maturidade esquelética. Puberdade, estirão, maturidade esquelética. Chegou na maturidade esquelética, se a cartilagem de crescimento está fechada, a gente sabe que não vai mais crescer, ou essa velocidade de crescimento vai ser cada vez menor, né? Então aí a gente já vai sanando as dúvidas também baseado nisso. E doutora Bárbara, em que momento é necessário a busca né, de uma ajuda aí com o ortopedista, no caso do... O ortopedista, ele vai entrar principalmente, num primeiro momento, nas deformidades angulares e que levam a uma dificuldade nas funções, então nas atividades. Eu tenho o joelho mais para dentro ou o joelho mais para fora, alguma deformidade importante que está me impedindo de praticar esportes, por exemplo, ou que está provocando dor. Então, nesses casos, é importante realmente procurar o ortopedista para a gente buscar uma causa e aí a gente tratar baseado nessa causa. Puxando a sardinha um pouco para o meu lado, quando a gente fala de nutrição, a vitamina D realmente é muito importante. Que é a vitamina do sol, exatamente. Né? A vitamina que você... E a vitamina você tem D... pela natureza, né? Você tem ao ar livre, pronto. Aí tem que... E a vitamina D, hoje a gente está muito. falando de distúrbio do crescimento, mas existem estudos, inclusive, que estão associando a falta de vitamina D à dor,
dor sem causa nenhuma. Então, a famosa dor do crescimento, ou dor recorrente na infância, né? Então, se a gente suplementa a vitamina D, melhora a dor, poxa vida. Então, como é importante realmente essa questão da nutrição? Doutora Valéria, a questão da parte também de exames, né? Em que momento os exames eles são recomendados para avaliar se uma criança, no caso aí, está crescendo dentro dos padrões? Como é que é isso? Em que momento? Sim, então, geralmente quando já o próprio pediatra já encaminha para a gente, como eu sou endocrinologista pediátrica e nutróloga pediátrica também, então geralmente a criança já foi até feita uma pré-avaliação que ela não está crescendo na curva de crescimento dela, ela está sempre abaixo ou de repente vinha num crescimento e começou a cair. Né? Então, assim, geralmente o pediatra ele acaba não pedindo os exames básicos porque realmente não é da especialidade dele. Então, assim, então, quando a gente vê que não está crescendo, a gente vai fazer uma avaliação completa, né? Uma avaliação clínica, né? Então, assim, vai medir, vai pesar, vai medir a cabecinha, que chama perímetro cefálico, né? Vai comparar com os valores nas curvas de crescimento padrões para a idade e para o sexo. Se a criança está fora do esperado, que a gente fala que está muito abaixo, ou às vezes tem até distúrbio de crescimento, que a criança está até acima do que deveria, né? Então aí a gente vai realmente fazer uma investigação mais a fundo. Então a gente vai pedir alguns exames de sangue, né, para descartar ou confirmar diversas causas do distúrbio do crescimento. Então, por exemplo, o primeiro deles, o hemograma completo é muito importante, porque ele vai avaliar a saúde geral, vai identificar problemas como anemia, que pode afetar o crescimento, né? Então, a gente vai ver até células que podem identificar, né, se a criança tem alguns outros tipos de problemas, né, em geral, né? A gente vai avaliar níveis hormonais, né? Então, principalmente o nível do hormônio do crescimento, hormônios da tireoide, como o TSH, T4 livre. Então, a gente às vezes pega crianças com hipotiroidismo, que é quando a tireoide está funcionando mais devagar, e isso vai atrapalhar o crescimento dela, né? E vamos avaliar, dependendo da faixa etária da criança, né? Hormônios sexuais, né? Então, para ver se a criança já está próxima a um cuidado muito grande, a gente, como endocrinologista pediátrico, da criança não entrar em puberdade precoce, porque isso vai selar o crescimento dela. Então, a criança, quando entra em puberdade precoce, vai atrapalhar o crescimento dela, tanto faz menino como menina. Então, muitas vezes a gente tem que até atrasar, né, essa puberdade para que ela atinja um crescimento final legal. Crianças hoje estão sob muito estresse, muita cobrança, às vezes os pais, né, realmente hoje o mal do século, né, a ansiedade, né, junto com a depressão. Então, às vezes os pais jogam muita responsabilidade sobre as crianças, fora brigas familiares, muito desse do contexto, né? Então, a criança também pode ter picos de cortisol, que é o hormônio que está ligado ao estresse, né? Então, isso pode afetar diversos, dar uma desregulação hormonal, né? Que isso afeta o crescimento, né? A gente vai dosar várias vitaminas que são muito importantes, dentre elas, né? A própria vitamina D, né? Que a gente fala, né? Que é a vitamina que ela é semelhante, na verdade, a um hormônio, né? Então, a vitamina D, ela é assim, ela tem o maior risco de apresentar a baixa dela, a baixa de estatura e atraso do desenvolvimento ósseo. Né? Inclusive, teve um jornal que foi publicado, né, na Clínica de Endocrinologia e Metabologia de 2022, mostrando que realmente crianças com deficiência de vitamina D, praticamente quase todas vão ter, né, essa diminuição do crescimento, e a gente fala assim que é um crescimento principalmente linear, que é a altura, e também da densidade mineral óssea, né? Então, se a criança tem uma deficiência de vitamina D, vai ser um adulto que vai ter uma chance maior de ter osteoporose, osteopenia, né? E não adianta só tomar vitamina D, se ela não vai, entendeu, fazer exposição solar, né? Então, assim, então, isso pode aumentar a chance que a gente fala de raquitismo, né? Que é uma condição que os ossos vão ficar mais enfraquecidos, né? Então, assim, então é muito importante disso que a gente tem que fazer. Então, existem outras vitaminas que a gente vai ver o nível de cálcio, né? Então, às vezes, os pais falam, toma leite, mas qual a quantidade? Por isso que na anamnese, né, que são perguntas direcionadas que a gente fala com os pais, a gente tem que fazer todo o histórico de alimentação. Mas ele come isso, o quê?
qual a quantidade? Então, às vezes os pais falam, mas assim, a gente mostra, olha, o tamanho e que tamanho do copo? É uma garrafa? Toma líquido? Não toma? Qual a quantidade? A gente pergunta sempre, a criança participando também da consulta, o que você gosta de comer? Ah, eu não como, eu deixo, eu jogo fora, eu jogo escondido meus pais. Então, assim, tem todo esse contexto que a gente tem que ver. A deficiência de zinco também, o zinco é muito importante, inclusive para a imunidade, para fazer hormônios sexuais, o ferro, né? Então, a gente vai fazer exames para ver a função do rim e a função do fígado também. Existem algumas doenças, né, do rim e hepáticas do fígado que também podem impactar no crescimento, né? Então, por isso que é muito importante, né? Tudo A pode radiografia impactar, da né, idade. doutora Valéria? Tudo pode impactar no Impacta. crescimento. É impressionante. Sim. Até, doutora, eu queria até também, na questão da mulher, né? A questão da menstruação. Porque diz, vocês é que vão dizer aqui, porque a mulher, quando ela, a criança, a menina, quando ela menstrua, né, ela para de crescer. Quer dizer, cresce mais um pouco. Isso é vero? Como é que é? Eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso, que a gente já está quase chegando aqui ao final do programa. Doutora Bárbara, se ela quiser falar. Acho que isso aí entra naquilo que a gente conversou sobre a puberdade precoce. Então, eu acabo desenvolvendo caracteres sexuais, menstruando antes do tempo e, consequentemente, isso diminui a minha velocidade de crescimento. Exatamente. Então, a gente percebeu que começou a criar caracteres sexuais e a gente usa bastante os estágios de Turner para avaliar isso, né, nas meninas. Então, a gente vai dar uma olhadinha no botão mamário, nos meninos a gente vai avaliar também o tamanho do pênis, o tamanho da bolsa escrotal, pelos e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente vai entender, opa, tá indo mais rápido do que a gente esperava. Pode ser uma puberdade precoce. Será que tem alguma alteração hormonal acontecendo que a gente precisa intervir antes que aconteça de fato, né? E aí, acho que é mais ou menos por aí, né, doutora? Então isso é uma coisa muito importante, porque às vezes dos pais, né? Então assim, minha filha, por exemplo, o que a gente define que é uma puberdade precoce, principalmente na menina? É desenvolvimento dos seios, que né, a doutora Bárbara falou, do botão mamário, pelos pubianos, né? Às vezes começa um cheirinho ruinzinho na axila, né? Fala, tá com CC, lá em Minas fala assim, né? Entendeu? O início da menstruação, que a gente fala que chama menarca, né? Então, assim, isso é um sinal, opa, deu um sanguinho ali nas calcinhas, nossa, principalmente antes de 8 anos de idade. Então, tem que correr urgente para o próprio endocrinologista para a gente fazer, a própria doutora falou, né? A classificação, né, que a gente usa de TANI para ver o desenvolvimento, né? Tanto sexual como tudo, ver os meninos, ver se realmente está nascendo pelinho, né? Então, assim, realmente a gente tem que correr atrás, porque senão o crescimento vai ficar impactado. E às vezes a gente pega coisas comuns hoje em dia, às vezes os pais, né, como a maioria dos pais estão tendo filhos mais tarde, muitos deles, os pais, às vezes ou a mãe ou o pai já estão entrando, o pai em andropausa ou a mãe em menopausa, estão fazendo uso de hormônios e às vezes isso começa a criança a nascer pelo, tudo. Outro dia peguei um menino com 5 anos de idade, já com pelo e tudo, e aí você vai conversando e nada, tudo que é exame normal. Quando eu perguntei para o pai, eu falei assim, você usa algum creme, alguma coisa, uma reposição? Pô, doutor, eu uso um creme para reposição hormonal, uso testosterona, pronto. Então, às vezes, a gente tem que abrir um leque muito grande, uma consulta demorada, para você ver todos os problemas que estão acontecendo, porque realmente começou a ter um desenvolvimento, se não bloquear, né? Se for realmente causa hormonal, a criança realmente vai crescer muito pouco e depois fica difícil realmente a gente ganhar essa estatura final desejada. Eu queria que vocês falassem rápido, a gente está chegando ao final do programa, que eu citei aqui no começo, na abertura da semana, né, de conscientização. A gente tem uma lei, né, aqui é uma casa de leis, inclusive, se cria projetos, né, para serem benéficos à população em todas as áreas, principalmente saúde, né, educação, são áreas prioritárias aqui para os parlamentares, né, em que eles criam projetos, né, para beneficiar a população, como eu disse. Eu queria que vocês falassem da importância também, né, dessa lei que foi instituída, que é a Semana Estadual de Conscientização do Distúrbio do Crescimento, doutora Bárbara. É importante que se fale sobre isso para que os sinais, para que os pais, né, as famílias prestem atenção nos sinais. Porque às vezes pode parecer muito, não, tranquilo, vai melhorar e tal, mas poxa, se está crescendo menos do que deveria, ou se estava crescendo normal, parou de crescer,
Ou se começou a ter alguma deformidade importante, ficou mais apático, enfim, tudo isso são sinais de que, opa, vamos olhar um pouquinho mais atentamente a isso e falar disso é exatamente isso. Falar sobre isso, e acho que a semana entra muito nesse sentido, né? De chamar a atenção para o que pode não ser normal. Se pode não ser normal, talvez valha a pena investigar, e aí, nesse caso, eu sempre oriento procurar de imediato, assim, procurar de pronto um pediatra, de fato, que vai fazer a primeira avaliação e aí vai encaminhar para as outras especialidades. Com certeza o acompanhamento multidisciplinar vai ser bastante importante nesse sentido. A gente falou bastante sobre a atuação do médico, né? Mas a gente sabe que em algumas crianças também vai ser importante a atuação do psicólogo, a atuação do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e de outras especialidades também. Perfeito. Doutora Valéria, rapidamente a sua opinião aí sobre essa lei, né, de conscientização do distúrbio do crescimento. Olha, isso foi um grande marco, sabe, para o nosso estado aqui de São Paulo, desde 2019, né? Tem a Semana Estadual de Conscientização do Distúrbio do Crescimento, porque o que acontece? Uma importante iniciativa para aumentar a conscientização de identificar, né, todos os distúrbios de crescimento, tanto em crianças e adolescentes, para informar os pais, educadores, né, profissionais da área de saúde, dos sinais de alerta. Né? Então, para justamente fazer o diagnóstico precoce, né? E para poder ter a disponibilidade de fazer o tratamento adequadamente no tempo certo, conforme a doutora Bárbara falou, uma equipe multiprofissional que tem que estar sempre em cima, né? Então, eu acho que é muito importante durante essa semana fazer campanhas educativas, tanto em escolas, centros de saúde, mídias sociais, palestras, seminários, para formar a importância do diagnóstico precoce, né? E orientações principalmente para os pais. Para os pais, às vezes, muitas vezes, eles deixam de levar as crianças no pediatra, vai levar no pronto-socorro, se está passando mal e tudo. Quando for ver, perdeu esse time. E às vezes a criança está lá colocando roupa, não dá mais banho, não sabe se está tendo uma puberdade precoce. Eu acho que é fantástica essa lei estadual, né, do Estado de São Paulo, para promover a saúde do bem-estar físico, né, tanto mental e infantil, para garantir que todas as crianças tenham acesso a informações e tratamento necessários para um desenvolvimento saudável. Eu acho que isso aí é fundamental, essa conscientização de toda a população. Perfeito. Doutora Valéria, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Agradeço. Eu que agradeço bastante, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Queria também me dirigir à doutora Bárbara. Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Para falar sobre esse assunto que é de grande importância, sim, né? Com certeza. Distúrbio do crescimento. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Pois é, gente. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.